Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Questão de Ordem, promovido pela OAB Subseção de Caxias do Sul e patrocinado pela AR Mastersul Assessoria Documental. Este podcast hoje é realizado pela Comissão da Jovem Advocacia. O meu nome é Júlia Pradella Cavalheiro, sou coordenadora desta comissão e hoje, para tratar sobre o tema Desvendando a Inteligência Artificial para Potencializar a Carreira, eu tenho aqui comigo a doutora Graziela Matana, que é especialista em Direito Societário e membro da Comissão da Jovem Advocacia. Tenho comigo também a doutora Andrelise Brugali, que é especialista em processo civil e também é membro da nossa comissão. Como convidado, nós temos hoje aqui o doutor Alexandre Baraldi Tonin, que é mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, especialista em Direito do Trabalho, especialista também em Direito de Família e Sucessões. O nosso tempo é cada vez mais escasso. As 24 horas do dia que tínhamos antigamente parecem que não são mais suficientes hoje em dia. E nós, como advogados, vendemos a nossa hora de trabalho. Por esse motivo, a gente precisa aprender a multiplicar as nossas tarefas dentro da mesma hora de trabalho que tínhamos quando não tínhamos, de fato, tanta coisa para fazer antes, né? Então, os escritórios antigos contratavam mais mão de obra para conseguir multiplicar suas horas de trabalho, mas hoje a gente vê que talvez só isso não seja suficiente para a gente dar conta de tudo aquilo que precisamos fazer. Então, a inteligência artificial vem aí nos auxiliando nesse sentido para que a gente consiga realizar de uma forma muito melhor, mais eficiente, todas as nossas tarefas. Doutor Alexandre, conta um pouco para nós como foi essa tua vivência, o que te fez se aproximar da inteligência artificial? É um prazer estar aqui pela segunda vez e falar de um assunto que hoje é um assunto que, obviamente, eu não domino, assim como muitos de nós ainda não dominam, porque é extremamente novo, a gente está vendo uma sequência de fatos que estão mudando a cada dia. Nós tivemos gerações que passaram, imagine que a geração anterior à nossa, ela basicamente teve a Revolução Industrial como grande mudança de impacto na sociedade. A minha geração, que é dos anos 80, ela recebe um computador, que era o 386 na época, começa com o computador, depois vem a internet de escada, que ainda fazia aquele barulhinho, para depois a gente começar com redes sociais, smartphones, enfim, e ainda agora está vivendo essa mudança da inteligência artificial. Então, é uma geração que foi impactada com várias mudanças muito profundas. E a inteligência artificial, ela é considerada como, talvez, uma revolução maior do que a própria internet. Então, o impacto disso, para vocês terem uma noção, eu estive agora em abril no Vale do Silício, fiquei uma semana numa imersão, inclusive visitando algumas empresas e entendendo melhor esse impacto. Há uma informação da prefeita, no caso de São Francisco, que é a cidade base, onde fica a Bay Area, que é do Vale do Silício, e ela fala que hoje 30% dos imóveis comerciais de locação já são locados para empresas de inteligência artificial. Então, isso é algo assim muito impactante, que eu vejo que ainda não chegou de uma forma assim mais robusta até nós, né? A gente está vendo o que está acontecendo, mas não sabe ainda o quanto isso vai nos impactar. E aí nós temos dois tipos de pessoas, né? Aqueles que vão achar que é igual aquele filme do Exterminador do Futuro, que dizia que chegaríamos no momento que as máquinas vão nos dominar, e aos que olham positivamente, né? Entendendo que não fazendo propaganda para a Microsoft, mas eu acho bem interessante quando eles botaram o nome de Copilot, a inteligência deles, porque nós somos o piloto, né? E ele é o copiloto. Então, nós é que vamos pilotar isso. Como é que a gente dá os comandos certos para poder pilotar a ferramenta? Então, eu parto desse princípio, né? Porque eu comecei a estudar futurismo e inovação em 2016. E desde lá a gente sempre ouve os impactos que isso alguém que vai olhar isso como bom, quando surgir isso vai acabar a sociedade ou assim por diante. E a gente vê mudanças, a gente vê alterações nos empregos, no trabalho em si, a gente vai ver alterações não só importantes na advocacia, mas na medicina e em outras áreas.
E aí a gente vai ver as pessoas que vão seguir a famosa fórmula do chá. Vocês conhecem a fórmula do chá? Não. São as 3 letras que significam assim. O C é o conhecimento. Você tem que estar naquele processo de lifelong learning, buscando conhecimento constante. O H, não adianta você só ter conhecimento se você não tem habilidade para usar aquilo. Você tem que desenvolver sua habilidade. E no fim, e o principal, é o A, que é a atitude. Você tem que botar isso em prática e ter atitude. Então, não adianta você ficar limitado a um determinado conhecimento, como, por exemplo, assim, eu viro especialista em processo do trabalho, em processo civil, e eu me adetenho unicamente a esse conhecimento. Eu, basicamente, vou ficar ultrapassado. Porque hoje o profissional ele precisa não só ter o conhecimento, né, isso, mas ele tem que ter a habilidade sobre aquilo, que ferramentas me auxiliam ao melhorar esse conhecimento. Então, o Copilot, por exemplo, que eu estava dando como exemplo, ele hoje você recebe lá 20 e-mails por dia, não tem hora para ler tantos e-mails. Ele pode simplesmente te auxiliar a você resumir esses e-mails. Legal. Com pontos que seriam mais interessantes. Aí daqui a pouco você puxa um arquivo de resposta e você dá comandos para eles, que a gente chama de prompts, né? Aí você fala, eu quero que com base nesse arquivo você responda esse e-mail de uma forma curta ou de uma forma mais formal, enfim, e ele consegue te auxiliar nesse processo. Ou no momento que você vai fazer uma apresentação, que aí vai ser os próprios ferramentas da Microsoft, ou o Gamma, que é outra ferramenta, que você coloca lá o que você quer apresentar e ele monta os slides, monta a sua apresentação. Enfim, são ferramentas para ajudar a nossa produtividade. Então, acho que esse é o primeiro passo e por isso que eu venho trilhando esse processo de estudar cada vez mais essas ferramentas. Certo. E você, Grazi? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que explicar para as pessoas, porque muitas pessoas têm medo de que a gente vai ser substituído, né, pelas máquinas, e aí não vai mais existir advogado e tudo que vão fazer vão ser as máquinas e tal. Então, primeiro, a gente tem que tirar esse terrorismo da cabeça das pessoas para elas entenderem que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, como a Júlia falou, né, a ganhar tempo. Quantas coisas a gente consegue fazer com a inteligência artificial que nos poupa tempo. E falando especificamente da advocacia, né, muitos advogados têm dificuldade de lidar com o EPROC, que é eletrônico. Tipo assim, vai um tempo até a inteligência artificial nos substituir, né? Então, acho isso muito importante que as pessoas pesquisem e mexam efetivamente nas inteligências artificiais, né? Começa no gratuito ali, enfim, e vai mexendo e vai vendo e estudando. Tem diversos cursos sobre isso também. Os prompts, né? Como tu falou, não adianta tu só jogar uma informação aleatória para a inteligência artificial, tu tem que saber como que tu vai jogar essa informação para que a resposta também seja efetiva, né? Porque daqui a pouco ele te dá uma resposta meio errada ou, enfim, não exatamente como tu queria. Então, acho que é um caminho sem volta, né? Que a inteligência está aí para nos ajudar e a gente não tem que ter medo dela, mas sim ver ela como o nosso amigo, como o nosso copiloto, né? Como o Alexandre falou. É isso aí. Você? Realmente, né? Eu concordo com todas as colocações e eu gostaria de acrescentar que a inteligência artificial, ela chegou para otimizar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de tarefas de trabalho. Mas ela só é possível em virtude da inteligência humana, né? Por trás de todo o comando da inteligência artificial, existe uma pessoa dizendo o que precisa, como precisa e avaliando o resultado que foi entregue. Então, esse medo que algumas pessoas realmente possuem de ser substituído pela inteligência artificial ele gera um pouco de medo, mas ele também nos dá algumas garantias de que não é bem assim. Porque nós ainda precisamos estudar, nós ainda precisamos dessa questão de evoluir o nosso conhecimento e colocar em prática para que a tecnologia nos forneça os resultados que a gente está buscando naquele momento. Perfeito. Como a Grazi colocou, saber fazer a pergunta certa no momento de utilizar, né, por exemplo, o ChatGPT, é muito importante. E aí eu faço a comparação de quando a gente estava lá na escola, no ensino fundamental, ensino médio, depois que a professora terminava de dar o conteúdo, ela dizia assim, alguém tem alguma pergunta?
Ninguém tinha nenhuma pergunta. Porque a forma como nós éramos questionados fazia com que nós não conseguíssemos pensar, né, em alguma pergunta. A gente nem entendeu o que ela falou, como é que vai ter alguma Justamente. pergunta? Então, no caso, a gente aprendeu que fazer perguntas não era bom. Então, nós não sabemos perguntar. E aprender a perguntar para que a gente tenha as respostas certas que a gente precisa é muito importante. Assim como pelos prompts, a gente precisa, então, de fato, ensinar a inteligência artificial, né, o que ela precisa nos apresentar. Então, por exemplo, a gente pode colocar no chat GPT. Haja como um advogado formado na universidade tal. A gente pode até dar um nome para esse advogado. Você tem tantos anos de experiência, você é estagiário. A gente precisa dar essas informações, porque vamos comparar se nós tivéssemos um estagiário dentro do nosso escritório. E a gente diz para ele, estagiário, eu preciso que você me faça um contrato de locação. Certo, mas por quanto tempo é esse contrato? Qual é o valor desse contrato? Qual é o prazo desse contrato? Então, a gente precisa dar informações para receber a resposta correta para o estagiário. E assim também é para a inteligência artificial. Então, quando a gente coloca no prompt, haja como um advogado, né? Coloca ali tudo que ele precisa ter. Depois, a gente gera o contexto para ele. Preciso que você faça um contrato de locação de um imóvel residencial, o imóvel, né, descreve ali o imóvel, coloca todas as peculiaridades que esse contrato precisa ter e depois, então, dá a ordem para ele, né, faça um contrato com uma linguagem acessível para que a pessoa que vai estar alocando, ela entenda o que está escrito, entenda os termos, para que seja um contrato com clareza, que seja objetivo, que não seja 10 páginas de contrato que só falando mais do mesmo. Então, é sempre importante a gente fazer essas perguntas corretas para obter essas respostas o mais próximo do que a gente busca, né? E sempre, claro, fazer as análises por trás disso, fazer as revisões daquilo que um humano precisa fazer, né? Justamente, que é nos entregue, porque, embora seja a inteligência artificial que esteja fazendo, é o nosso nome que vai assinado depois. Com certeza. Só queria fazer um adendo que a gente falou do medo, né? Que a Andrelise falou também. É só a gente pensar que a gente não gosta de falar com um robô quando a gente tá com alguma dúvida. Eu não quero falar com um robô, eu quero falar com uma pessoa que resolva o meu problema. Às vezes eu não quero ir lá passar minhas compras naquele automático, eu quero um humano, né? Então é muito difícil que a gente seja substituível, porque nós somos humanos e gostamos da interação humana ali, enfim, né? Mas eu queria também falar sobre... Eu acho que a gente pode dar exemplos práticos, como tu falou do contrato que a gente pode fazer, mas outras coisas simples que a inteligência nos ajuda no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu faço muitas alterações contratuais e preciso acessar a junta comercial ali, né? Então, quando eu vou alterar o objeto social de uma empresa, por exemplo, na viabilidade da junta, eu preciso colocar o objeto, mas sem os caracteres especiais. E às vezes é um saco eu ficar tirando essa cedilha, né, o tio e tal. Então, eu só jogo no chat e falo, tire todos os caracteres especiais e em 2 segundos eu tenho a informação. Ou se eu preciso descrever uma matrícula, que é um saco, né? Tu ficar olhando a matrícula e ali digitando. Eu só jogo a imagem e falo, extraia o texto que está na imagem. Então, são coisas, às vezes, que a gente perde tempo no dia a dia que a gente não precisa, né? Que a inteligência nos facilita. Não sei se alguém tem mais... Me vê essas 2 ideias agora, mas não sei se quem tem mais ideias. Posso te ajudar aí com alguns exemplos. Eu acho que é importante a gente alinhar o pessoal, assim, que também está entrando nesse mundo e aprendendo um pouco dos conceitos. E a gente começa um pouquinho lá de trás, então. A primeira geração de inteligência artificial... ela era baseada em regras, né? Então, como é que seria isso? Você imagina um fluxograma e onde que você diz, olha, se acontecer isso, vai por esse caminho, ou se acontecer isso, vai por esse caminho. Então, essa é a primeira fase. Ela é uma fase mais simples, né? Porque existem várias nomenclaturas, né? A gente pode começar dividindo em 3 blocos, que seria aquele primeiro bloco da inteligência artificial, essa mais simples, que depois ela vira o que a gente chama de machine learn, que seria aprendizado de máquina, onde que ela começa a ter uma estrutura maior de dados e uma inteligência maior, e depois a gente tem o deep learning, que seria o aprendizado profundo, que é quando, então, a máquina já começa a passar naquilo que a gente chama de teste de Turing, que seria o seguinte, né?
O juiz aí que está analisando, máquina e ser humano, já não sabe mais dizer qual que é um, qual que é outro respondendo. Então, a gente tem essa primeira fase que é baseada em regras, ou simplesmente um fluxograma simples ele resolve. Depois, a gente vai entrar numa segunda fase que a gente fala de analítica, geração analítica da IA. Então, isso já vem lá a partir dos anos 90. Então, por exemplo, assim, tinha uma plataforma que era um algoritmo que ele conseguia analisar uma música e com base em todas as músicas já existentes que fizeram sucesso, ele conseguia dizer se essa música que você escreveu também ia se enquadrar nessas que vão fazer sucesso. Como que ele fazia isso? Muitos dados. Então, ele já tinha muitos dados e ele conseguia fazer esse comparativo com dados. Ou, por exemplo, um filme onde que eles conseguiam comparar determinado ator de Hollywood com outro e qual que daria mais bilheteria no final. Então, como é que se faz essa previsão com base em faturamento? Depois a gente tem a terceira geração, que seria cognitiva. E aí a gente começa a aprofundar um pouco mais, né? A gente vai fazer várias análises, como, por exemplo, assim, análise de um jogador de um time de futebol, onde que várias câmeras sensoriais começam a analisar os movimentos, e isso vai para um banco de dados para dizer o que ele precisa melhorar em cada ponto e se esse jogador já está preparado para esse ranking ou não, né? Enfim, então, ou o próprio Robomart, que é uma plataforma bem interessante, onde que é como se fosse o Uber, só que você chama o robô, que é um carro autônomo, ele chega na frente da tua casa e pode ter uma farmácia inteira lá dentro, ou um supermercado inteiro, ou uma livraria. Então, tudo isso são plataformas que vão utilizando dados tanto da cidade para locomoção desse veículo, como inteligência para compra e aquilo que vai entregar, enfim. Então, já é uma inteligência um pouco mais complicada. Aí depois, quando a gente chega na quarta geração, que seria uma evolução dessa generativa, a gente já começa a ver os próprios chats, né? E a gente fala muito do chat GPT, mas tem que falar que tem outros, né? O Copilot da Microsoft, o Gemini do Google, a gente tem o Cloud, enfim, são várias plataformas, né, que hoje utilizam o que seria inteligência. Que é quando você pega e começa a criar prompts de jogos que começam a fazer jogos sozinhos. E você simplesmente não precisa ser programador. Por isso que a gente fala prompt, né? Porque nós não somos programadores, mas a gente vive nesse mundo chamado no-code, né? Que é esse novo movimento onde que a gente pode ser uma espécie de programador sem saber código. Por isso que a gente fala prompts, né? Então, os nossos prompts seriam as perguntas certas a se fazerem. Depois, quando a gente começa a entrar nas próximas gerações, a gente teria, por exemplo, uma quarta geração que seria o seguinte: nós não estamos preparados para essa conversa. E a quinta geração seria, desculpe, mas ainda a gente não está preparado para essa conversa. Porque a informação que se tem é que, no máximo, em 2 anos, a inteligência artificial começa a pensar sozinha. É uma previsão de 2 anos. Meu Deus! É impactante isso. E como é que se faz essa análise? Tá? É claro que isso vai ter um controle sobre isso, mas se vocês viram há uns dias atrás, menos de um mês atrás, saiu a nova versão no ChatGPT. Essa nova versão, ela te dá respostas de nível PhD. Nossa. Ela te dá a mesma resposta que um PhD te daria para um determinado assunto. Então, é um nível muito alto de resposta. Existem já experimentos, por exemplo, você pega hoje lá célula de uma minhoca e você coloca ela num chip e esse chip vai operar um robô de Lego. O que vai acontecer com esse robô? Ele vai se mexer como uma minhoca. O robô vai se mexer como uma minhoca. Então, o que vai acontecer daí para frente? A gente vai, por exemplo, assim, pedir para a inteligência criar uma nova panela. Só que, em vez de ela fazer com os dados que a gente já tem, que é o normal que a inteligência tem hoje, ela vai começar a pensar num novo desenvolvimento a partir das ideias que ela tem de aprendizagem. Então, pode ser que seja uma panela totalmente diferente, que a gente vai achar que não tenha uso nenhum, mas que para o conhecimento dela seja algo mais usável. Então, esse é o grande impacto. Isso é o que vai acontecer de mudança profunda, de a gente ter respostas diferentes que a gente não tinha. Agora,
como tu bem disseste no início, assim, o ser humano ainda tem uma capacidade especial que eu acredito que a máquina não vai ter. Eu não me lembro agora o nome do inventor do micro-ondas, mas você sabe como é que ele inventou isso? Não. Ele era um cientista que ele estava fazendo experiências com ondas magnéticas. E ele tinha um chocolate no bolso e ele viu que esse chocolate derreteu. Foi aí que ele teve a ideia de criar o micro-ondas. Então, essa capacidade que o ser humano tem de verificar coisas e automaticamente criar coisas novas, eu acredito que ainda não vai conseguir, não vai superar, a máquina não vai superar. Agora, quem trabalha em profissões mecanizadas, por exemplo, e aí vai para o nosso meio. Eu sou um advogado, trabalho no escritório, faço peças de massa. Você será substituído, Sim, infelizmente. com certeza. E essa é a real. Você será substituído. Porque não faz nenhum sentido. Porque a gente vê hoje mesmo na análise de contratos, obviamente que vem a questão de que você tem que saber fazer as perguntas certas. Mas mesmo que ele te entregue uma análise sucinta, você vai complementar depois, já é muito melhor do que você faria, principalmente em questão de tempo, né? Você imagina o seguinte, eu preciso ler um contrato inteiro de 30 páginas. Faz a conta, você vai levar no mínimo 2 minutos por página. Então, são 30 páginas, já são 60 minutos para você ler o contrato. Não é só compreender, é ter uma leitura e compreensão. A partir disso, você tem que começar a escrever um determinado parecer. Quando você pode simplesmente jogar na plataforma e dizer, olha, com base, você representando essa parte, gostaria que você fizesse uma análise desse contrato, principalmente com esses pontos. Porque a gente sabe quais são os pontos críticos de um contrato. Prazo, garantia, Responsabilidade. forma de rescisão, etc. E aí ele já vai te dar um resumo. Isso facilita muito a vida. Então, acho que esse é o mecanismo que a gente tem que começar a olhar, mas também estar preparado para esse novo momento que está vindo na frente, né? Que é quando a máquina também vai começar a ela criar coisas por conta própria. E esse momento é muito próximo. Gente, que loucura. Até sobre o uso da tecnologia, eu estava verificando ainda essa semana sobre o pessoal, os advogados estarem peticionando, colocando as peças dentro do chat GPT e pedindo uma sentença para verificar qual seria o resultado daquela ação no momento do ajuizamento. E alguns já comemorando, dando causas ganhas, alguns já estão passando algumas garantias para os seus clientes, né? De entendimentos que a máquina pensou, mas pode ser que um juiz, dependendo da situação, do andamento processual, não chegue até o resultado que a gente pode já ter passado, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado até para não dar previsões para os clientes de um resultado que é incerto. Porque a maioria dos resultados das ações do direito, eles dependem. Sim. Será que num Sempre contrato dependem. o juiz a máquina vai ter a mesma análise de um princípio de boa-fé igual teria um juiz no Que é caso? subjetivo, né? Exatamente. É difícil. Exatamente, esse é o grande ponto, né? De entender que a máquina, ela precisa você precisa usar a máquina, e ela tem que te fornecer respostas para coisas que são prontas e que te facilite a vida como ferramenta, assim como o smartphone virou uma ferramenta. E a gente uma análise de dados mesmo, né? Tipo, ó, Exato. neste Do que caso, existe, quantas né? jurisprudências já existem nesse sentido, né? Quais são as chances? Mas não de realmente, eu acho que essa questão de ética e, enfim, de dados sempre vai ser um problema, né? E não faz muito tempo que a gente viu aquela sentença onde o juiz fez pela inteligência e tinham jurisprudências que não existiam, sim. que foram inventadas com base naquilo que ele solicitou. Então, também é necessário esse cuidado, porque existe, sim, possibilidade de aquilo que tu receber também não seja a realidade, como o caso de jurisprudências. Mas aí existem outras ferramentas das quais a gente pode utilizar. Como, por exemplo, uma ferramenta que tu pode colocar lá o que tu quer de pesquisa e pode pesquisar em todos os tribunais. Sim, mas é inteligências específicas para isso, Justo, né? para Não pesquisar isso. jurisprudências. Mas a base de dados dessa inteligência vai ser dos tribunais. mesmo. Então, o que vai vir é algo que é real, é algo que existe, né?
Então, diferente de tu perguntar só para inteligência, né? Aleatoriamente. Me apresente jurisprudência sobre determinado caso. Eu te garanto que vai aparecer diversas, né? E pro que tu quiser. Mas se elas vão ser reais ou não, aí é outra história, né? A importância de saber perguntar e perguntar para a inteligência certa Para a também, né? inteligência certa, exatamente. E um questionamento que eu quero fazer para vocês, porque me impactou bastante. A cada 5 anos, eu faço uma atualização de um curso de futurismo. Esse é bem impactante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas daria um podcast inteiro Só pra sobre ele. isso, né? E nesse último que eu fiz, me chamou a atenção o seguinte. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sobre o seguinte fato. Um colega advogado, esses tempos atrás, estava comentando comigo o seguinte: não, agora eu tenho o meu escritório virtual digital. Legal, mas agora com esse novo conceito do curso, eu comecei a pensar o seguinte: será que ele sabe realmente o que é digital? Porque quando a gente tem uma loja e a gente abre um e-commerce, nós não viramos digitais. A gente digitalizou um processo físico, que é uma coisa. Então, se eu faço lá um escritório virtual, a pergunta é: eu fui para o metaverso para pensei realmente ter um processo digital ou simplesmente eu só tenho um site e eu digitalizei algo pronto? O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente está falando em inovação e todas essas ferramentas, se a gente quer realmente ser inovador, se a gente quer mesmo ser digital, o nosso passo é além. É bem além. E eu estou vendo muito poucas iniciativas, exceto as startups que são da nossa área de legal tech, assim, fazendo algumas coisas mais disruptivas. Senão, a gente vê mais do mesmo. Mais do mesmo, certo? O que vai acontecer? Eu estou fazendo uma provocação para vocês acham, principalmente na área do direito, a ponto de a gente enxergar o que é realmente digital e não digitalizado. Um bom questionamento. Pessoal de casa, comente. Eu Nos também auxiliem. Não, uma essa reflexão pra pergunta levar vai deixar mesmo. uma reflexão para todo mundo que está assistindo aí, Com certeza. para pensar bastante sobre isso, né? O que pode ser realmente digital e não digitalizado. E usar ferramentas também não é ser digital. Né? Eu uso 50 ferramentas de inteligência artificial. Isso não é ser digital. Digital é aquele exemplo que eu falei para vocês do RoboMart, né? Que você tem toda uma ferramenta que, com o aplicativo, você chama o robô, ele chega com um carro autônomo na frente da sua casa, você abre o carro e você escolhe a fruta, a verdura, ou se for a farmácia, ou se for a livraria, e você tem essa experiência. Então, aí sim você está num processo realmente digital. Não é simplesmente abrir um e-commerce, né? Sim, Então, entendi. não tem resposta. Eu pensei realmente. sobre isso por vários dias e ainda não cheguei a uma conclusão. O que isso significa? É uma oportunidade. Existe uma oportunidade muito grande de se pensar em ferramentas e formas de a gente poder realmente digitalizar o processo. E não simplesmente achar que porque a gente tem o EPROC, a gente é digital. E não é isso. O processo é muito mais além. E nós não podemos ficar atrás de outras profissões, que Sim. também vão ter esses mesmos desafios. A medicina vai ter inúmeros desafios daqui para frente. Porque você imagina o seguinte, tá? Estou sendo bem polêmico nisso. Mas é bom. Você imagina o engajamento. seguinte, a quantidade de diagnósticos que a inteligência artificial vai ter comparada a um ser humano. Sim. Isso vale para o direito, vale para a medicina e etc. Então, como é que a gente se alia a essa ferramenta? Eu tive um professor lá em Stanford, nessa missão do Vale do Silício, que ele disse exatamente o seguinte, que se você pegar duas crianças, uma extremamente inteligente e a outra não tão inteligente, mas essa outra faz uso de ferramentas de inteligência hoje, ela vai facilmente superar a outra. Facilmente superar a outra. Até nesse sentido, eu anotei uma frase que em algum momento eu imaginei que nós utilizaríamos hoje. E a frase é a seguinte: quem sobrevive não é o mais forte e nem o mais inteligente, mas aquele com mais capacidade de adaptação. E a adaptação é o que a gente mais precisa atualmente em todas as profissões, né? Com essa revolução. Conhece aquela frase do Alvin Toffler lá? Que o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, mas é o que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Não sei se é bem isso, mas é por aí. Exatamente.
Eu posso fazer uma brincadeira? Pode. Me empresta teu celular, Grazi. Tu desbloqueia ele pra mim? Posso mexer nele onde eu quiser? Pode. Nas redes sociais, posso entrar no teu Instagram, no chat, Pode. Se tu não No exigir WhatsApp. fotos aí, sei no lá, WhatsApp. pode entrar É no tranquilo WhatsApp. isso pra ti? Sim. Posso fazer isso com o de vocês também? É Pode. tranquilo isso pra vocês? Pra mim Vocês seria. não sentem nenhuma dor? Não. Se tu perdesse hoje teu celular... Não, se eu perder é uma coisa. Mas tu não falou que tu ia apagar as coisas. Tu falou Mas que tu ia eu mexer. faço Questão essa muito brincadeira importante e ali. muita Tu pediu gente... qualquer coisa, mas não entrou no mérito do banco. Os Não, meus eu disse assim, eu quero mexer em tudo aqui. Por que eu faço essa pergunta para muitas pessoas? Porque há um estudo de que o celular ele é a nova evolução do cérebro humano, porque o cérebro humano, desde o homem das cavernas, ele foi evoluindo de tamanho. E quando surge o celular, ele passa a ser uma extensão do cérebro humano, porque quantas coisas tu faz a mais que tu não fazia antes com essa ferramenta. Por isso que algumas pessoas, quando eu peço assim, não, mas eu posso olhar tudo? Não, Não. Por quê? Porque tem muita coisa minha, Sim, pessoal. íntima, né? Ou se, por exemplo, se tu perder, o que eu faço? Eu fico o Sim, dia inteiro perdido, é. perdido. Agora, essa semana saiu um novo lançamento da Meta, que é aquele óculos Ray-Ban com uso de realidade aumentada, enfim, e que ele vai fazer uma conexão maior, isso dito pelo próprio Mark, lá, o dono da Meta do Facebook, maior com o cérebro humano. Só que eu falava dessa história e fazia essa brincadeira já há uns 5 anos atrás. E agora vem bem especificamente na matéria, né? Surge o novo óculos que vai fazer essa nova interação com o cérebro humano. Então, tu vai conseguir armazenar dados. Meu Por exemplo, Deus. assim, tu esqueceu alguma coisa, o óculos e essa ligação já vai te lembrar, porque ele também vai armazenar dados para ti. Esse é o novo mundo. Eu já pensei nas pessoas Uau. com Alzheimer, né? Talvez elas Olha lembrem aí. daí. Eu comecei a pensar na produção de provas. Quem eu sabe, vi né? aquilo, mas eu É, não o tenho como testemunhar, provar. é. Aham. Nossa, que loucura. Esse é o Esqueci bom uso da detalhes. ferramenta. Tu É. viu como tu tá com o mindset sempre pensando no bom uso para resolver doenças verdade. que a gente sabe que já passou por alguém que tem esse tipo de doença na família, o quanto é impactante. Tu poder conseguir, com essas ferramentas, mudar esse patamar. Então, é para isso que a gente está aí. Existe uma história, né, de um famoso... ele era um artista de rua... Tocando violino? Não, artista de rua que faz... Que pinta, assim. que pinta, né? Enfim, eu não vou chamar de pichação porque eu acho que é até São grafites. grafite. Bem famoso em Los Angeles, eu não lembro o nome dele agora. E ele teve aquela doença de esclerose miotrófica lateral, então ele acabou ficando numa cama inválido, mas ele ainda estava vivo e pensava, ou seja, estava lúcido. E teve um cara que teve uma ideia brilhante, eu vou ajudar ele de alguma maneira. E ele desenvolveu uma plataforma onde que, utilizando essa plataforma, eles conseguiram fazer que a mente dele projetasse uma nova pintura num prédio. E aí eles fizeram a projeção no prédio, no hospital, para ele enxergar na janela ele fazendo o desenho. Então, é para isso Nossa, que a gente arrepiei. precisa. Que bonito. É para isso que a gente precisa dessas ferramentas, para esse modelo de uso. Agora, se a gente vai pensar sempre que eu vou fazer isso para dominar o mundo, ter controle de tudo, Exatamente. aí a gente vai... Por isso que também vai surgir o direito de uma forma muito importante para regrar isso. Uhum, Né? A gente precisa ter regras, não adianta. com certeza. Como tudo que a gente tem hoje tem regras, a gente vai precisar ter boas regras. Então, também existe um campo muito aberto para profissionais nessa área para contribuírem nas regulamentações. E boas regulamentações. Isso que tu falou da extensão do cérebro, né? Uma coisa que eu percebi já há um tempo atrás é que a gente meio que perdeu a capacidade de detalhar coisas, né? Então, se eu quero te contar, daí eu vi uma blusa que ela era branca. Ah, peraí que eu vou te mostrar uma foto. Daí eu te mostro a foto. Eu não detalho mais, eu não... Sabe, assim, acho que a gente ficou meio preguiçoso nesse sentido de que eu não te conto mais como que é uma coisa, eu te mostro. Te mostro. Sabe? Então, isso meio que me assustou quando eu me dei conta de que a gente faz isso, né? Talvez a gente fique meio preguiçoso nesse Falou sentido. de blusa, olha que legal essa oportunidade. Tem uma startup que ela pensou o seguinte: por que as roupas têm que ser PMG, GG, tem que ser sempre esse tamanho? Tem pessoas que não se enquadram nesse tamanho. Então, o que ela faz? Você fica na frente do celular, ela vai te escanear e ela vai construir uma roupa exatamente para o teu modelo. Sob medida. Sob medida. Amei. Eu também gostei, porque... Já quero. Onde é que tá? Eu quero comprar Depois agora. eu te passo o nome da startup. Mas, legal. então, esses processos, sim, são...
levar ao digital. Não é só uma digitalização. Sim, não é digital. É tu ter uma Sim. experiência digital. Uhum. Esse é o grande desafio. Verdade. A Andrelise trouxe um livro para nos Trouxe. indicar. Trouxe um livro. O livro é de um autor, um professor de Caxias. É o Adir Ubaldo Rec. E o nome do livro é Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Cidades Inteligentes. Vocês gostariam Mostra de dar aí. uma olhada? Ele aborda, então, essa questão da tecnologia, né? E também da sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento urbano. Ele explora a inteligência para ser aplicada nos desafios das cidades, para que isso acompanhe a evolução, mas de uma forma saudável, Importante. sem criar mais tumultos, né? Que hoje o trânsito ele aumenta conforme as cidades vão crescendo, vai aumentando o trânsito, vai diminuindo a questão do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente. Então ele traz todo essa reflexão para chegar até um resultado de que a cidade continue sendo sustentável, mas com a inteligência artificial auxiliando nos caminhos, nas decisões a serem tomadas pelas gestões. Muito interessante. Muito legal. Vamos Eu ler. ainda Quero tô fazer lendo, essa leitura. tô terminando de ler esse livro, mas até o momento eu tô adorando. E ele, inclusive, aborda no primeiro capítulo justamente essa evolução, né, da tecnologia, que precisa ter um humano por trás para dar comandos, para dizer qual é o objetivo, onde se quer chegar, para analisar o resultado também e dali tomar novas decisões. E decisões mais assertivas, né? Decisões mais assertivas. Muito bem. Então, acho que conseguimos desvendar a inteligência artificial e potencializar a nossa carreira, né? Tu acha que conseguimos? Acho não. Só plantou Eu tenho minhoca na minhas cabeça da dúvidas. Eu vou assessora. ficar bem reflexiva ainda por algum tempo e buscando mais algumas respostas, Isso aí. principalmente na utilização, na aplicação da ética também, né? Deixa eu falar um último exemplo para vocês entenderem assim, como algumas coisas elas podem ser importantes e impactantes. Existe já um cartão de crédito onde que o teu limite é controlado pelo teu consumo de carbono. Então, essa onda agora de ESG que é tão importante, significa o seguinte: toda vez que você fizer uma compra, ele vai calcular o que você comprou e quanto você consumiu de carbono. Então, ele vai reduzindo o teu limite até chegar num ponto, olha, esse mês você não pode consumir mais nada porque tu já atingiu o teu teto de consumo de carbono. Nossa, Gente, os consumistas vão morrer. muito. Mas é legal. É importante para o meio ambiente também, total. Sim. Então, ferramentas importantes vêm surgindo, não só para auxiliar, mas no uso do trabalho. A gente falou bastante do uso do trabalho e produtividade, mas também para nos ajudar em termos de futuro, né? Porque são questões que nós vamos ter que ter mais consciência a cada dia, né? Depois de tudo que se viu no Rio Grande do Sul, a gente acha que vai precisar ter mais consciência disso. E essas ferramentas também vão ajudar nesse sentido. Então, é uma plataforma que surgiu e outras já começam a ter. Daqui a pouco vocês vão começar a ver, daqui uns 2, 3 anos vocês vão ver essa ideia e vão ver, ó, já estava esses movimentos surgindo até para a questão do consumo consciente, por exemplo, né? É isso aí, então. Eu agradeço a presença de vocês aqui no podcast. Este podcast ele está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da UAB Caxias. Não te esquece de curtir, comentar e compartilhar as nossas plataformas digitais. E mais informações você pode acessar o site oabcaxias.org.br. Esse podcast foi patrocinado pela AR Master Sul, Assessoria Documental.